Ao longo do anime de Naruto e Boruto, vimos diversos Mangekyou Sharingas, cada um com uma habilidade mais legal que o outro. E eu sei que em algum momento você já se perguntou qual Mangekyou Sharinga é o mais forte. E nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre qual Mangekyou Sharinga mais forte da obra. E aqui eu vou usar o seguinte critério: eu vou analisar os poderes e as habilidades do Mangekyou Sharinga para esse rank, e não o poder do usuário em si. Por exemplo, eu vou analisar as habilidades do Mangekyou do Madara, mas não o poder de combate dele. Deu pra entender? Então bora lá. 12º lugar, Mangekyou do Izuna. Um dos muitos dessa lista em que não conseguimos ver os poderes e as habilidades do Mangekyou Sharingan dele. A gente só sabe que ele pode usar as versões iniciais do Susanoo, e é basicamente isso. Não tem muito o que falar do Mangekyou dele, então bora pro próximo. 11º lugar, Mangekyou do Fugaku. Mais um pobre coitado com pouco tempo de tela. A gente não conseguiu ver nada da habilidade do Mangekyou Sharingan do Fugaku. Porém, ele tinha confiança que conseguiria controlar a Kyuubi com ele. E por isso, eu deixei ele na frente do Izuna. E novamente, por ter despertado o Mangekyou Sharingan nos dois olhos, ele tem acesso às versões iniciais do Susanoo. E pra quem quiser assistir, eu já fiz um vídeo sobre os Susanos mais fortes da obra. Tá aparecendo aí no card. 10º lugar, Mangekyou do Madara. Galera, aqui é a versão normal do Mangekyou do Madara, sem ser a versão eterna dele. E por sinal, essa versão do Mangekyou não mostrou nenhuma habilidade especial. E caso falem daquela habilidade de voltar no tempo, ela não é oficial e é exclusiva dos jogos. E por isso eu coloquei ele aqui. E ele ficou na frente do Fugaku e dos outros, porque eu gosto mais dele, então lidem com isso. 9º lugar, Indra Otsutsuki. Ô nomezinho complicado, hein? E mais uma vez, a gente não conseguiu ver porcaria nenhuma do Mangekyou Sharingan dele. E ele só ficou na frente dos outros porque ele mostrou ter a capacidade de usar o Susanoo perfeito, o Mangekyou normal, além de não sofrer com os efeitos colaterais da técnica. E no anime, ele até conseguiu usar o Amaterasu, mas aquilo é filler. E uma pequena curiosidade rápida, pra quem só assistiu o anime, no mangá, o Mangekyou Sharingan dele é assim. Já no anime, ele tem o mesmo formato do Mangekyou do Sasuke. 8º lugar, Mangekyou Eterno do Madara. E quem diria que o Madara ficaria tão baixo na lista, né? E apesar dele passar o trator em quase todo mundo dessa lista, o Mangekyou dele não mostrou ter nenhuma habilidade especial. E ele só ficou aqui na frente dos outros por ser uma versão superior do Mangekyou Sharingan, o Mangekyou Sharingan Eterno, que por sinal não tem nenhum efeito colateral de uso e ainda por cima permite ao usuário usar o Susanoo perfeito, que por si só já é bem roubado. 7º lugar, Mangekyou Sharingan do Shin. Galera, o Shin é um bucha que conseguiu tomar um apavoro da Sakura, e isso diz muito sobre ele. Mas todavia, entretanto, né, nessa lista eu estou avaliando os poderes do Mangekyou e não do usuário em si. Ele ficou bem alto na lista por causa de duas habilidades que eu considero roubadas. A primeira é a telecinese de objetos marcados por ele, e a segunda é um teletransporte dele, que é uma versão da Shopee do Kamui do O, com ele não conseguindo ficar intangível. Porém, esse Mangekyou tem uma desvantagem que nenhum outro tem. Por ele não ser um Tira e não ter despertado os olhos de forma natural, ele não consegue usar o Susanoo. 6º lugar, Mangekyou Sharingan do Sasuke. Ele ficou na frente de todos os Mangekyous anteriores por causa do Amaterasu, que convenhamos, é uma habilidade bem roubada que teve que ser nerfada pelo bem da obra. Com o olho esquerdo, ele consegue lançar as chamas negras do Amaterasu que não podem ser apagadas por métodos convencionais, como jutsus de água. E essas chamas queimam por 7 dias e 7 noites ou até o alvo ser totalmente incinerado, além de ter acesso às versões iniciais do Susanoo. Já com o olho direito, ele consegue controlar, moldar e apagar as chamas. 5º lugar, Mangekyou Eterno do Sasuke. Bom, aqui eu não vou enrolar muito. O Mangekyou Sharingan Eterno do Sasuke tem os mesmos poderes da versão anterior dele, mas ele permite o usuário ter um domínio melhor das técnicas, além de não ter os efeitos colaterais de uso do Mangekyou. E antes que eu esqueça, a versão Eterna permite o Sasuke usar o Susanoo perfeito. 4º lugar, Mangekyou do Shisui. O diferencial do Mangekyou do Shisui para os outros é o Kotoamatsukami, que é simplesmente o terceiro genjutsu mais roubado da obra, sendo capaz de tirar o domínio do Edo Tensei do Kabuto. Sobre o Kotoamatsukami, esse genjutsu não precisa de contato visual direto, basta o alvo estar no campo de visão do usuário e vá. E galera, vamos ser sinceros, esse coitado aqui foi extremamente nerfado pelo bem da obra, assim como seu Mangekyou. E como de costume, por ter despertado o Mangekyou em ambos os olhos, ele consegue usar as versões iniciais do Susanoo.
Terceiro lugar, Mangekyou do Itachi. Simplesmente um dos mais roubados da obra, tendo uma das melhores habilidades ofensivas, o Amaterasu, em que você lança uma chama negra inextinguível que queimará por 7 dias e 7 noites, além de ter o quarto melhor genjutsu da obra, que é praticamente insta-kill, o Tsukuyomi. Por ter despertado o Mangekyou nos 2 olhos, o Itachi tem acesso às versões iniciais do Susanoo. E só lembrando que as 2 armas espirituais dele, o Espelho Yata e a Espada Totsuka, não são habilidades nativas do Susanoo dele, mas sim armas espirituais que ele encontrou e equipou no seu Susanoo. E convenhamos que se o Madara tivesse esses olhos, o Hashirama já teria virado camisa de saudades há muito tempo. Segundo lugar, Mangekyou da Sarada. Até o momento, não foi confirmado 100% o que é a habilidade do Mangekyou dela, mas no mangá nós vimos ela usar uma técnica chamada Ohirumi, em que ela invoca mini buracos negros ou portais, a gente não sabe o que é, né, que sugam tudo em direção a eles, sejam jutsus, objetos ou pessoas. Ainda não foi confirmado o limite de quantas esferas ela pode invocar, mas aparentemente o limite são 4 esferas. Além disso, não sabemos se ela tem alguma habilidade no outro olho, tirando o fato que essa técnica cobra um preço muito alto, com a Sarada ficando inconsciente toda vez que usa a técnica. E aqui nesse painel do mangá até parece que o olho da coitada explodiu, mas foi só sangue jorrando mesmo. E antes que eu esqueça, o Mangekyou dela também dá acesso às formas iniciais do Susanoo, e por isso eu deixei ela aqui, mas ela com certeza tem potencial para ocupar o top 1. Primeiro lugar, Mangekyou Sharingan do Obito. Esse Mangekyou tem basicamente uma habilidade, mas essa habilidade é extremamente roubada. Com o olho direito, o usuário é capaz de usar o Kamui a curta distância, sendo capaz de teletransportar a si mesmo ou os outros para a dimensão exclusiva do Kamui, podendo teletransportar até mesmo partes específicas do corpo, ficando intangível. Com isso, ele fica imune a ninjutsus e taijutsu, mas claro, isso por apenas 5 minutos consecutivos. Já com o olho esquerdo, ele pode usar o Kamui a longa distância de forma ofensiva, podendo usar um ataque praticamente indefensável. Então você tem basicamente a melhor defesa e o melhor ataque. Afinal, o Kamui só pode ser parado por outro Kamui, e essa técnica é tão roubada que até mesmo afetou a Kaguya. E nós não vimos o Susanoo do Obito por ele ter apenas um olho, mas a gente conseguiu ver o Susanoo do Kakashi, que por sinal era a versão perfeita dele. Mas tem uma consideração aqui, ele estava tunado até o talo com Chakra Rikudou. E na minha opinião, o Kamui por enquanto é a habilidade mais roubada dos Mangekyous, mas eu acho que a habilidade do Mangekyou da Sarada pode superar a do Obito. E essa foi minha lista de leigos sobre os Mangekyou Sharingas mais fortes da obra. Lembrando que esse vídeo é apenas a minha opinião. E aí, falei muita besteira ou concordou comigo? Esqueci de algum Sharinga? Se curtiu, dá um like pra me ajudar ou comenta qualquer bobagem. Obrigado pra quem assistiu até aqui e até mais. Falou!